Olá, Manel. Olá, viva, Paulo. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Talk About Wine, que hoje vai falar de um lado muito interessante e muito curioso que nas apresentações e nas aulas que eu e o Manel costumamos dar sobre o vinho do Porto e sobre o papel do Instituto, nos costumam metralhar com várias perguntas, que é o que é a Câmara de Provadores do IVDP e como é que funciona. Para isso, nada melhor do que o chefe do serviço de prova, Manel Lima, que é meu colega, e se calhar com o meu contributo, dado que eu também sou um dos 13, se não me engano, número da sorte. 14, pronto, provadores do IVDP. Portanto, ponham as vossas perguntas, tudo que quiserem perguntar, nós faremos o melhor possível para responder e penso que será muito interessante perceber como é que funciona este lado da certificação. E para isso, se calhar, começava por te perguntar, por fazeres uma pequena introdução à Câmara, no fundo, enquadrá-la nas funções do Instituto, Manel. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui e podermos falar um bocadinho sobre o que fazemos, no fundo. A Câmara de Provadores, para quem não sabe, o Instituto foi criado em Instituto de Vinhos do Porto, na altura, em 1933, e a Câmara de Provadores, na altura do vinho do Porto, foi criada no ano seguinte. Isto é, já temos aqui uma espessura histórica imensa associada à avaliação sensorial de vinhos, e, portanto, mas a questão da prova já muito antes disso tinha sido importante, já com o Marquês de Pombal já eram definidos provadores régios, provadores qualificados ou provadores por nomeação régia para fazer a avaliação dos vinhos. Portanto, já há aqui uma tradição muito forte da questão da avaliação dos vinhos, do ponto de vista de certificação, neste caso, atualmente, mas de controle, acompanhamento qualitativo dos vinhos. Neste caso, a Câmara de Provadores, então, está integrada na Direção de Serviços Técnicos e de Certificação e a par com o laboratório faz, então, as avaliações, neste caso, sensoriais, é um laboratório de análise sensorial e, juntamente com as análises analíticas no laboratório, damos seguimento à certificação dos vinhos e ao controle dos vinhos. Portanto, nesse sentido, é uma avaliação sensorial, neste caso, que fazemos. Portanto, no processo de certificação, a Câmara é um dos processos, não é? Que funciona paralelamente ao processo das análises laboratoriais, que têm sempre que passar também pelo processo de aprovação. Exatamente. Portanto, todos os vinhos que pretendam ser comercializados como vinhos do Douro, como vinhos do Porto, inclusive as aguardentes que são utilizadas também no processo de elaboração do vinho do Porto, têm que passar por este processo de certificação, de avaliação, e só depois de estar conformes às especificações que estão definidas é que então os vinhos, ou neste caso as aguardentes também, serão certificadas e poderão ser então os vinhos comercializados neste caso. Uma das perguntas que também nos fazem muitas vezes é como é que se qualifica um provador, ou seja, quando recebemos jornalistas ou até alunos de escolas de hotelaria e das mais variadas proveniências, muita gente pergunta: o que é que eu tenho que fazer para ser provador, para ter um trabalho como o teu, não é? Andar a beber logo de manhã, beber e cuspir engraçado, logo de manhã. De facto, essa pergunta é recorrente. Nós recebemos algumas pessoas no IVDP, como sabes, ou recebíamos até esta fase de Covid, neste momento está interrompido esse processo, mas é uma pergunta que nos colocam. Primeiro, há duas expressões muito recorrentes. Deves ter o melhor emprego do mundo, porque, porque de facto, apesar de ser um privilégio poder fazer parte da Câmara de Provadores, eu diria também que é uma enorme responsabilidade. Outra questão também que nos colocam muitas vezes é como é que se chega a provador. Portanto, é essa questão que estavas a colocar. Primeiro dizem-nos que é muito interessante e depois gostariam de saber como é que as pessoas chegam a provadores. Portanto, os provadores, para chegar a provador, e tu tiveste também essa experiência na altura em que te qualificamos para ficar qualificado para poder fazer avaliações sensoriais. No fundo, há aqui 3 ou 4 questões que devemos salvaguardar. Primeiro, garantir que haja, enfim, um conjunto de testes que são efetuados a um potencial provador para garantir que não há problemas fisiológicos ou questões de problemas visuais, olfativos ou gustativos que possam implicar que o provador não tenha condições de continuar a sua atividade como provador.
Por outro lado, temos também que, além desses testes iniciais, no fundo, para fazer uma triagem de quem serão os provadores ou de quem serão as pessoas com potencial mais elevado para poder virem a ser qualificados como provadores, eu diria que há aqui uma tríade de qualidades ou de atributos que uma pessoa que potencialmente pode vir a ser um bom provador. Não é nada, aqui é mais prosaico, digamos, não é tão científico, mas a minha ideia, isto creio que é a minha perspectiva, para além de questões científicas que podíamos falar, mas uma pessoa que possa vir a ser um bom provador, na minha opinião, deve reunir três atributos ou três qualidades. Por um lado, a dose certa de autoconfiança, a dose certa de uma certa humildade, porque todos os dias recebemos lições de humildade nesta atividade que é a análise sensorial, e por outro lado, uma grande motivação e uma grande capacidade de autossuperação diária para, de facto, estar muito motivado para evoluir. É nesse sentido que eu acho que um provador se pode enquadrar como potencialmente muito válido para a atividade que desenvolve. Eu também acho que há a ideia, muitas vezes, de que para ser provador é preciso ter-se um grande nariz ou uma língua espetacular que funcione muito bem. Mas há uma componente muito importante que tem a ver com a memória, tem a ver com a nossa capacidade de concentração e depois dentro dessa concentração, nós conseguirmos estabelecer padrões que depois nos vão definir que vinhos é que aprovamos ou que vinhos é que reprovamos. Portanto, penso que também há um lado de que os teus três atributos, de facto, complementam, que tem mais a ver, não é um nariz espetacular que funciona muito bem, que vai descobrir aquele componente químico ao miligrama, mas é muitas vezes a nossa capacidade, da bagagem que nós já temos de experiência, podermos utilizá-la a cada momento. E isso obriga a uma concentração e a uma memória, a uma organização mental que nos permite ir buscar esses elementos, não é? Que depois nos permitem aprovar um vinho em função daquilo que o produtor quer. Sem dúvida, Paulo. Alguém já disse que nós vemos as coisas não como elas são, vemos as coisas como somos. Isto aplica-se em quase tudo na nossa vida, muito mais numa vertente em que procuramos avaliar sensorialmente algo que é complexo. Por isso mesmo, nós temos que criar condições para minimizar uma certa subjetividade que existirá sempre. E nesse sentido, temos que procurar então pessoas que tenham todas aquelas capacidades, quer seja da cuidado sensorial, quer seja emocional, mas depois garantir que há uma preservação das condições ambientais ideais para que não sejam influenciados por fatores externos quando está a fazer a avaliação sensorial. E, portanto, nós estamos, a Câmara de Provadores foi da primeira Câmara a poder, mundialmente, a submeter-se a um processo de acreditação segundo um referencial normativo internacional, nomeadamente a norma 17.025, e, portanto, já temos uma larga experiência nesse processo e, portanto, tivemos que, ao longo destes anos, ir garantindo que as tais condições ambientais, entre outras coisas, nomeadamente de competência técnica, imparcialidade, de minimizar a subjetividade, etc., portanto, da objetividade o mais possível nos processos que fazemos, isto tem sido garantido precisamente para que a idoneidade do processo, e aqui também é importante referir que há uma vasta equipa que tem que estar muito bem coordenada, desde que chegam as amostras ao Instituto até que emitimos o parecer final, e que trabalha todos os dias com este nível de profissionalismo elevado para que todo o processo decorra de forma imparcial e idónea, para que os resultados obtidos sejam o mais credíveis, os mais robustos possíveis e garantindo, de facto, aquela que é a nossa missão, que é garantir a qualidade dos vinhos que saem, vinhos e aguardentes, neste caso, para a beneficiação. Por um lado, nós temos, obviamente, a criação desta bagagem e este treino que tu e eu também tivemos que passar, que são vários meses quase em processo de um trabalho, ou seja, vamos provando com os nossos colegas, mas os nossos resultados ainda não contam, porque nós estamos num processo, por um lado, de calibração, por outro lado, também de colocação da nossa própria personalidade na questão da prova, não é? Isto demora vários meses. No fundo, é a nossa formação. Nós não temos que ter um curso especial de provadores, mas temos que perceber não só todo este processo que tem a ver com as normas, como tu acabaste de explicar, como depois acabar por criar a tal bagagem, que eu chamo-lhe a memória, não é? Que depois nos permite tomar decisões conscientes. Mas tu também falaste de uma coisa que me parece interessante, que é as tais condições ambientais, ou em que condições de trabalho, que também, por causa dessa acreditação, nós fisicamente tivemos que criar para que a prova fosse o melhor possível.
Sim, Paulo, E avançávamos aqui algumas perguntas, já vou responder a estas perguntas. Tu referiste a uma coisa muito importante. De facto, depois de fazer a tal triagem das capacidades que o provador potencialmente pode ter para ser um membro do júri de prova, depois tem que passar o tal processo de construção cognitiva, de memorização, construção mental das referências, e para isso, como tu sabes muito bem, demora bastante tempo. Tu e qualquer provador para poder estar qualificado demora ou poderá ter que provar umas centenas de vinhos, nomeadamente na questão do vinho do Porto, mas também muito no vinho do Douro, porque cada vez há mais complexidade, cada vez há mais diversidade, e portanto isto é um processo que, e o pior que podemos fazer num processo destes é apressar ou queimar etapas. Isto tem que ser um processo gradual, um processo de construção, e é um processo que tem um princípio, mas não tem fim, porque vamos continuando, é um processo contínuo, e depois, claro, Sim. temos ali... Porque as amostras mudam, não é? Mas isso vamos falar um bocadinho mais à frente. Já temos aqui uma pergunta do Carlos Rangel, que pergunta: é preciso provar cada nova safra de um rótulo previamente acreditado, cada vindima? A resposta seria sim. O rótulo nem sequer é previamente acreditado. Só depois de passar na Câmara é que pode haver um rótulo, não é? Mas sim, cada safra, cada estilo de vinho, só não provamos é o volume, mas cada referência que o produtor coloca no mercado passa pelo Instituto para a aprovação da parte química e da parte sensorial, que é a Câmara de Provas. Sim, é importante dizer que o processo, então, é completamente cego, isto é, as pessoas que provam os vinhos não têm a noção de qual é a origem do vinho, qual é a empresa, isso não está perfeitamente a prova obscuro para o provador, portanto, não tem qualquer estímulo nesse sentido. Normalmente todos os vinhos, sejam vinhos que pretendam vir a ser comercializados num determinado ano e associados a uma determinada categoria, a um determinado nível qualitativo que esteja consagrado na legislação, terá que passar por este processo. Portanto, é um processo prévio à comercialização e, eventualmente, depois o rótulo será aprovado em função também da avaliação sensorial e analítica que tem que estar garantida a sua conformidade. Aliás, já falamos uma vez sobre os níveis da qualidade do rótulo, que também influenciam depois a rotulagem. Existe um vídeo no Facebook sobre esse assunto, do que nós os dois até já falamos. Isabel Ferreira faz-te uma pergunta que deves ser tu a responder, que é: quantas provas analisam em média por dia? Quantas provas é que nós fazemos? E se calhar é engraçado dizer quantas provas fazemos por ano, não é? Ou quantas análises verificamos. Sim, nós, o ano passado nós temos um volume de amostras imenso, por isso é que eu dizia há pouco que isto é um trabalho gigantesco, porque nós, o ano passado, avaliamos um número superior a 8.000 amostras de vinho. Isto, de facto, é um trabalho que exige uma coordenação e um equilíbrio também que é preciso procurar, tentando gerir a equipa, no fundo, e o esforço dos vários provadores, dividindo por grupos, dividindo por exemplo, hoje, neste momento, estamos a provar todos os dias de manhã e de tarde, com equipas, vamos rodando as equipas, portanto, para garantir também que o cansaço e a própria capacidade do provador não fique comprometida, portanto, que haja sempre uma confiança muito grande nos resultados que são produzidos. Eu disse no início que nós somos 14, mas nós não provamos todos os vinhos, nós somos divididos em equipas a cada dia, não é? Exatamente. Vai havendo aqui alguma rotatividade para garantir, de facto, mas que há mínimos que têm que ser garantidos em termos de número de provadores. No fundo, nós provamos sempre com um mínimo de 4 provadores, mas podemos ir até 7 numa determinada sessão. Portanto, e temos também números indicativos máximos de vinhos que vamos provando. Em todo caso, um dia de trabalho é bastante intenso. Acaba por um provador poder provar 20 vinhos, ou até mais um pouco, em alguns casos, num determinado dia. Portanto, acaba por ser uma carga de trabalho, uma intensidade de trabalho forte, mas temos que ir garantindo que os provadores se mantenham bastante motivados e depois os tais indicadores que vamos conseguindo verificar estatisticamente, ou como obtemos muitos dados, também conseguimos verificar a estabilidade do provador e a sua consistência e a sua performance em termos de desempenho. Provador e também... Como é que fazemos, no fundo, há aqui uma outra pergunta do Paulo Luís, em que ele diz: há de alguma forma a memória sobre os vinhos? Sobre os estilos, sim, falamos disso um bocadinho no início, não é? Sobre a capacidade que nós temos, no fundo, de criar
uma memória olfativa e uma memória organolética, sensorial, sobre o que é um LBV, ou sobre o que é um reserva de ouro, ou sobre o que é um moscatel. Não é? E por isso é que nós estamos muitos meses a provar antes de começar a ser provadores. Portanto, faz parte da nossa formação. Que é uma memória que depois também, como tu disseste, nós temos sempre de ser desafiados, que se vai transformando por causa dos novos vinhos que entram e dos novos estilos. Mas isso eu deixaria para a última coisa, não é? Estavas a falar do controle de resultados, quer dizer, de que forma é que tu, enquanto chefe da Câmara de Prova, consegues perceber se eu estou a provar bem ou mal, por exemplo, ou se eu estou a ser um ativo, uma mais-valia para a Câmara, ou se estou a ser disruptivo ou a trazer confusão para o processo de aprovação de um vinho, porque isso também é possível, não é? Sim, portanto, como eu te dizia inicialmente, e até voltando um bocadinho atrás, e para entroncar depois nisso que estavas, nessa questão que colocaste, o provador tem que estar não só familiarizado com o processo analítico, portanto, com a técnica de prova, com a ficha de prova, com os tipos de ensaios que nós promovemos em cada vinho, portanto, seja a avaliação visual, olfativa, gustativa, etc. Portanto, todo esse processo tem que estar muito bem interiorizado. E depois somos capazes, porque temos um volume de dados importante e porque temos que cumprir os tais requisitos normativos que exigem uma validação dos resultados, do ponto de vista de precisão e de exatidão do provador, isto é, se o provador, aparecendo o mesmo vinho na mesma sessão, ou o mesmo vinho até 20 sessões diferentes, é consistente consigo próprio, mas também não chega. Ele tem que estar também de acordo com o grupo, isto é, tem que estar de acordo com a verdade, isto é, com a decisão final do grupo. Portanto, há aqui várias dimensões que são avaliadas num determinado provador. Não é só ser reprodutível, ser bastante consistente com o seu parecer consigo próprio, mas estar enquadrado com o grupo. Portanto, é aquela filosofia de a floresta e a árvore, não é? Portanto, tem que haver uma certa harmonia na floresta e, às vezes, para que tenhamos consistência e robustez estatística e principalmente de consistência de... Sim, quer dizer, por um lado, eu diria, até porque estás a falar das normas e nós temos que seguir normas e sermos reprodutíveis, de uma forma, há um lado em que nós temos que ser coerentes com o resto da equipa e outro lado é sermos coerentes connosco próprios. Exatamente. E isto é muito importante porque, no fundo, ali não há máquinas de laboratório, há pessoas. E, portanto, as pessoas também, de alguma forma, temos que verificar se elas são calibradas. Isso até se faz por repetição de amostras, não é? Nós não sabemos, como tu disseste, que amostras é que são, mas há uma percentagem de amostras que são repetições, precisamente para ver se nós temos a mesma coerência de prova de uns dias para os outros, não é? Pois, e depois temos tolerâncias, exatamente o que estava a dizer, temos tolerâncias estabelecidas, isto é, como estavas a dizer muito bem, nós somos, de certa forma, equipamentos de laboratório, embora isto seja um bocadinho frio de dizer, mas, de facto, o provador e o painel funciona como um equipamento que deve ser ajustado, deve ser verificado, validado diariamente e a tal reunião de resultados diários que são produzidos e depois essa avaliação estatística que fazemos, traz-nos muita informação e permite-nos criar tolerâncias para aceitarmos ligeiros desvios que vão acontecendo, mas que se os desvios começam a ser muito significativos, teremos que atuar e o provador, eventualmente, em alguns momentos, até pode ser excluído num determinado vinho, ou numa determinada sessão, ou até num intervalo de tempo, se a situação for mais grave. Portanto, há aqui uma série de situações, de critérios que têm que ser estabelecidos, mas, em última análise, o que nós pretendemos é sempre que os resultados que sejam produzidos traduzam uma missão que nós temos que assegurar, que é ser bastante credíveis nos resultados que produzimos. Eu outro dia, só para falava com um agente económico que me dizia que um dos grandes critérios ou melhor, um dos grandes oportunidades que ele tinha para tentar promover o seu vinho era dizer que passou pelo crivo da Câmara de Provadores. Eu acho que isto é um dos grandes elogios que nós podemos ter nesse caso, admitindo que a nossa exigência é elevada. Há mais duas perguntas, uma do Carlos Rangel. Como se dividem as provas? Por sub-região, por categorias? Ora, em primeiro lugar, dividimos Porto de Douro, não é? Pondo isto de uma forma muito simples. Depois, obviamente, que cada categoria especial ou categoria corrente tem o seu nível de aprovação. Portanto, branco, rubis, tawnies e brancos. E depois também, obviamente, as categorias, quer de vinho do Porto, para os tawnies com indicação de idade, os LBVs, os vintage, os reservas,
quer no DOC Douro, o vinho de colheita, o vinho sem designação complementar, o reserva e o grande reserva. Sub-região não fazemos porque ela não faz parte, obviamente, também de uma rotulagem do ponto de vista de aprovação. E a Catarina Sequeira fala aqui de uma coisa que parece importante e que também faz parte do DNA da Câmara de Prova, que é se há um estilo de 10 anos, se nós somos o guardião do estilo 10 anos, ou então porque é que de repente nos supermercados se encontram Townies 10 anos diferentes uns dos outros. Eu penso que a pergunta está por aí. Há alguns 10 anos que parecem um Townie e outros que parecem 20 anos, ou seja, há aqui uma amplitude, não é, de prova. Sim. Se calhar podemos falar um bocadinho disto, ou responder à Catarina Sequeira, e para depois ir ao último lado, que é a valorização e a atualização dos provadores, que tem um pouco também a ver com isto, não é? Ou seja, nós não somos os guardiões de 10 anos. Podemos ligar as duas coisas. De facto, sim, o que acontece é que há, de facto, dentro de cada categoria ou de estilo, há alguma latitude, alguma margem que, no fundo, representa a diversidade inerente às próprias casas, às próprias estilos mais definidos, dentro de um estilo mais abrangente. Obviamente, aqui o nosso trabalho, por isso é que temos que provar muitas amostras e fazer muita aferição de critérios, mesmo após as sessões oficiais. Nós selecionamos alguns vinhos para depois, em sessões de aferição, podermos discutir e tentar perceber qual é, digamos, o parâmetro, o limiar de qualidade mínimo para cada uma dessas categorias, para podermos, enfim, em situações em que vinhos semelhantes apareçam nas sessões oficiais, podermos tomar a melhor decisão, seja de aprovação ou reprovação. Exatamente. E, portanto, nesse sentido, como eu dizia há pouco, isto é um processo que não tem um fim. Isto vamos construindo, vamos afinando, vamos melhorando, vamos evoluindo, e por isso também a questão que há bocado dizias que era importante fecharmos, pelo menos referindo isso, é que nós, do ponto de vista de valorização do profissional, do provador, damos bastante relevância à sua formação, à sua formação contínua. Portanto, nós, além de procurarmos estarmos atentos o mais possível àquilo que ocorre também na evolução dos vinhos a nível nacional e internacional. Todos os provadores têm qualificações associadas a vinhos nacionais, mas especialmente a vinhos até internacionais, para ter uma visão mais global. Muitos provadores com formação, e eu entendo também que ensinar é aprender duplamente, e, portanto, vão estando em contacto com vinhos de outras regiões, de outros locais, vamos convidar enólogos para ir ao Instituto, ou até algumas visitas pontualmente que fazemos, mas mais até visitas de enólogos convidados para nos falar até de estilos mais diferenciados que alguns deles produzem, para nos transmitirem também essas ideias, estarmos atentos a essas evoluções, e depois internamente vamos fazendo essa tal aferição para quando são as provas oficiais, estarmos o mais possível harmonizados, onde floresta em harmonia. Exato, e acabamos por ter também, no fundo, o resultado de uma memória coletiva, não é? Por isso é que não é só uma pessoa a provar. Memória coletiva. Exatamente. Bom, eu penso que está tudo, corremos rapidamente todas as funções e todas as perspectivas, de facto, que a Câmara tem, e porque é que a Câmara é tão importante, como tu dizias, do exemplo do agente económico, sobre o prestígio da Câmara de Provadores do IVDP. Eu penso que está tudo. Obrigado, mais uma vez. Também para toda a gente, na próxima terça-feira haverá mais uma Talk About Wine. Vamos harmonizar com o vinho do Porto, no fundo o vinho do Porto à mesa, o vinho do Porto para todos os pratos, não só as sobremesas, ou as entradas, ou as sopas, ou a doçaria tradicional. Vamos ter uma pessoa especial para falar connosco, o chefe Hélio Loureiro, que já escreveu livros sobre harmonização com o vinho do Porto, e, portanto, vamos ver a versatilidade que o vinho do Porto pode ter, com o chefe Hélio Loureiro e com o nosso colega Carlos Soares. Manel, obrigado mais uma vez. Porto Wine Hour, 9 horas, partilhem as vossas fotos e até à próxima. Um abraço. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos, bom fim de semana.